eu realmente quero pensar numa forma de começar a fazer esse vídeo sem falar uma piada do Lance Stroll ter lesionado o punho dele, né? Ele tem sorte de não estar no ensino médio, velho. Essa é a verdade. Porque se você chega no ensino médio, no fundamental já. No fundamental já é o suficiente. No fundamental, no 9º ano do fundamental, ou no 1º do ensino médio ali. Você chega numa sala lotada de moleque com 14, 15 anos de idade e fala, lesionei o punho. Meu irmão. E até hoje, essa lesão é bem mística, né? Como que aconteceu essa lesão do Stroll? Tipo, o que aconteceu de fato? De onde ela surgiu? A gente nunca soube direito. Teve a justificativa do acidente, papapá, que ele machucou caindo, que nem lesão do Montoya jogando tênis ali, parece mais uma desculpa esfarrapada do que o que de fato aconteceu. Mas ok, vamos aceitar, né? O que a gente tem é a justificativa oficial. No caso, essa lesão originalmente aconteceu no Bahrein, em 2023. Porque no GP do Bahrein em 2023, o Stroll lesiona o pulso, consegui falar, e por conta disso, ele não consegue participar, né? E ele fez questão de fazer tudo para que o Drugovich não corresse, né? Essa é a verdade. Inclusive, eu vou até falar mais disso chegando aqui, mas ele fez todo o possível ali, fez todos os treinos para que o Drugovich não tivesse uma oportunidade de correr. No caso, em 2023 é o contrário, né? O Drugovich chega a fazer treino, mas ele chega lá e fala, não, sai pra lá, eu tô com o pulso lesionado, eu vou correr, não tô nem aí, Drugovich, sai pra lá. Tem isso também, né? O Drugovich faz o teste de pré-temporada, tudo, mas no final o Stroll chega e fala, sai, minha vaga. E agora, no GP da Espanha, ele desiste da corrida depois de fazer a classificação por conta de dores que ele volta a ter no pulso. Primeiro surge todo aquele boato de que, ele ficou bravo porque ter ficado tão atrás do Alonso que ele socou a mesa e machucou o pulso. Cara, isso daí não tem nenhuma confirmação de algum portal confiável. Isso aí foi muito fofoca que portais, não só brasileiros, mas internacionais, de baixa confiabilidade começaram a compartilhar por aí, sem nenhuma checagem de fato. E só começaram a soltar por aí. Olha isso, é isso aí, galera. Sabe, sem dar fonte, sem nada, só coisa questionável. E basicamente, tipo, o próprio Mike Crack, ou jornalistas mais renomados, ou que têm uma credibilidade maior nas suas notícias, chegaram e falaram... o Mike Crack, pra você que não sabe, é engenheiro de performance da Aston Martin, é o antigo chefe de equipe deles, né? Chegaram e falaram, tipo, mano, isso não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido isso. O Stroll só realmente teve problemas. Tipo, a fala do Mike Crack, ela vai um pouco mais fundo. Ela fala, tipo, o Stroll, ele... O que ele fala mesmo? O Stroll, ele, tipo... Ele já tinha as dores, ele já reclamava vez ou outra, mas não entrava em detalhes. E o fato é, nenhum piloto vai entrar em detalhes sobre a dor que eles estão sentindo. Nenhum piloto vai dar uma brecha, por menor que seja, pra não correr uma corrida. A não ser que seja um caso urgente, como o apêndice do Sainz e do Albon, que eles tiveram que tirar. Pô, aí você não tinha o que fazer, você tem que tirar o seu apêndice, se estoura o bagulho, você não pode falar, não, segura aí a corrida, o médico, tem que ir lá correr, depois você tira o meu apêndice que estourou dentro do meu corpo. Sabe, você não pode, você tem que sair mesmo, beleza. Mas, em casos como do Stroll, ou de qualquer outro piloto que a gente não saiba, porque o próprio Mike Crack fala, a maioria dos pilotos do grid, eles estão sentindo dor, de alguma forma. Eles têm alguma lesão, de alguma forma. Só que eles não vão falar. Porque não é como em outros esportes. Não é como no futebol, que você tem 11 caras e você tem muitas oportunidades no futebol para voltar e mostrar serviço. No automobilismo, na Fórmula 1, você dá sua vaga, seu assento para alguém, pelo menor número de corridas que seja, é suficiente para esse alguém roubar seu lugar. O Ricciardo é a prova disso. Ele bate lá no GP da Holanda, lesiona o pulso, entra o Liam Lawson no lugar, pronto. O mundo desaba falando que tem que trocar o Ricciardo pelo Liam Lawson. E o Stroll sabe disso. Ele provavelmente estava sentindo essa dor, ele provavelmente estava com esse pulso lesionado desde 2023 e ele estava correndo com esse pulso cagado. Até agora. Ele estava correndo com esse pulso ferrado até agora. Porque lá no fundo, ele sabe que se ele saísse daquele carro e o Felipe Drugovich pegasse, sentasse e pilotasse, o mundo ia ver a fraude que é Lance Stroll hoje. O mundo ia ver o quanto que ele
performa abaixo do esperado com o carro que ele tem. E nem só o Felipe Drogovic, qualquer um que eles botassem nesse carro, tá? Não é, eu tô falando do Drogovic porque é o mais próximo, é o de reserva direto, é o brasileiro, é quem a gente quer. Mas qualquer um. Se fosse o Van Dorn mesmo, que é o outro reserva da Aston Martin. Se botasse o Van Dorn, ia se mostrar a fraude do Lance Stroll, cara. E ele sabe disso. Por isso ele não pode correr esse risco. É que agora ele tá numa situação complicada. Porque agora ele vai ter que fazer a cirurgia no pulso. Ele vai ter que fazer essa cirurgia. E quando ele fizer, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. A sorte dele é que vai ter uma semaninha de descanso até o GP do Canadá. Mas caso o médico fale, ó, meu filho, se você voltar a pilotar agora, essa lesão vai voltar e vai ser a mesma merda. Não vai mudar nada essa cirurgia. E acreditem com alguém que lesionou o pulso recentemente. Em 2023 também, em homenagem ao Stroll. Lesionei esse pulso aqui em 2023. Eu fiquei 1 ano pra recuperar 100%. E vez ou outra eu ainda tenho um problema. 1 ano tomando remédio, fazendo infiltração no pulso, porque eu jogo de goleiro no futebol. E eu lesionei esse pulso. Foi 1 ano fazendo infiltração, foi 1 ano tomando remédio, 1 ano fazendo acompanhamento. Cara, eu fiquei acho que 6 meses de fisioterapia. Ao todo, não foi seguido, porque eu parava e voltava por conta de questões de liberação médica, etc e tal, né? O que precisava, quando precisava e quando não precisava. 1 ano pra recuperar meu pulso. É claro que eu não sei a gravidade, eu não sei o que aconteceu. No meu caso, eu bati o microfone de novo. No meu caso, eu estourei uma cartilagenzinha que fica aqui dentro dessa parte. E cartilagem é pior ainda porque a cicatrização não existe, né? Não tem sangue, é complicado. E vez ou outra eu ainda sinto problema. Tanto que eu nem tô mais jogando de goleiro ultimamente por conta disso, pra evitar. Cara, eu não acho que é uma semaninha que vai fazer o Stroll voltar. Essa é a verdade. Se ele voltar, ele tá voltando no sacrifício. Ele tá voltando com dor no pulso, com o pulso cagado pra poder correr e não correr o risco de perder a vaga dele, pelo menos não antes de quando ele quiser parar. Porque eu tenho certeza que ele sabe, assim como o mundo inteiro, que se o Drogovic sentar naquele assento no Canadá, se o Van Dorn sentar naquele assento no Canadá, se qualquer um sentar naquele assento no Canadá, vai provar a fraude que é Lance Stroll e que ele sempre foi. E essa é a verdade. E é por isso que eu acho que se ele tiver 1% de chance de correr, ele vai correr. Mesmo que isso custe o pulso dele pelo resto da vida que seja, né? Porque ele vai fazer uma cirurgia. É pior ainda a situação. Mas isso é um ponto importante pra gente lembrar da realidade dos pilotos da Fórmula 1. Eu fiz um vídeo recente aqui, falando do Jack Durham, de como ele tava cheio de dor e correndo ainda. É isso. É um ótimo exemplo. Eu devia ter falado disso quando eu falava dos exemplos. Não pensei na hora. Mas o Jack Durham é um ótimo exemplo. O cara todo cagado de dor pela panca no Japão e continuava correndo. Mesmo cheio de dor. Porque ele sabe que se ele dá o assento dele pra alguém, é difícil você voltar. Fórmula 1 é cruel desse nível. E o Stroll, ele sabe também dessa realidade. E ele sabe que saindo, a pressão internacional, a pressão da mídia mostrando, ó, aquele cara que ficou uma corrida já foi melhor que o Stroll esse ano inteiro, ou nos últimos 5 anos que seja, é suficiente pra derrubar um piloto. Vamos ver como vai ser. A gente ainda tem que esperar até o Canadá pra saber de fato o que vai rolar. Mas é só trazer essa reflexão aqui pra vocês da questão das lesões serem muito mais impactantes no mundo da Fórmula 1.